Buenas, começando mais um podcast Estação 29, com o patrocínio de Bela História, Antiquário Brechó e Restauração de Móveis e Classic Filmes, loja de acessórios e serviços automotivos. E a gente está recebendo aqui a vereadora Lucy Veleda Duarte. Zelada Duarte, perdão. É conhecida como Tia da Moto. Então seja bem-vindo, vereadora, e já vamos entrar direto na pergunta, né? Para quem não conhece, por que Tia da Moto, né? Bom dia, Zé, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu até vou confessar um segredinho. Eu vi os teus podcasts assim, quando é que ele vai me convidar? De tanto que eu aprecio o teu trabalho, Zé, e tu sabe disso. Obrigado, vereador. Não é para rasgar cedo aqui agora, mas a gente trocou algumas figurinhas, inclusive eu te dei um livro meu. Mas vamos lá, por que Tia da Moto? Tia da Moto começou quando eu iniciei um trabalho de combate à evasão escolar, convidada pelo secretário da época da Educação, Pedro Lequedera Aguirre, na administração Dr. Oswaldo Nascimento. E ele me chamou lá e disse assim para mim: Lucy, a evasão escolar em Santa Maria está muito alta. Que ano foi isso, Lucy? 2000... Não. Sim. Foi 97. 97, primeiro ano do Oswaldo. Exatamente, primeiro ano da última administração dele. Primeiro ele me chamou lá e eu pensei, quando ele me chamou, Lucy, vem para minha equipe. Eu sou professor de Educação Física, estava na coordenação do noturno do CAIC e professora da Educação Física do CAIC. E ele me chamou na Secretaria de Educação, Lucy, vem para minha equipe. Aí a primeira coisa que eu pensei, ele está me chamando para assumir a supervisão da Educação Física. Isso foi dia 6 de janeiro daquele ano. Me dá um tempo para pensar. Aí fui conversar com a família, voltei e disse para ele, mas quando eu cheguei lá, eu me surpreendi, porque tinha um colega meu, o Genésio, professor de Educação Física, que estava na supervisão da Educação Física, e o Valmir Beltrame era o supervisor geral, que naquela época não era superintendente, era supervisor por disciplina e supervisor geral. Eu disse, mas o que eu vim fazer aqui então, se nós já temos um supervisor geral e um supervisor de Educação Física? Não, Lucy, eu quero, vou só te dizer o que eu quero. A evasão escolar em Santa Maria está muito alta, está em 17%. Eu preciso que tu acabe com essa evasão escolar. E ele não dizia moto, ele dizia motoca. Motoca. Pega a tua motoca e sai atrás dessa gurizada que não quer ir no colégio. Só como é que eu vou fazer isso? Tu acabou de terminar o teu curso de orientação educacional. Usa isso. E usa a tua motoca. E te vira. Porque o Pedro Aguirre era a ideia foi do Pedro Aguirre, então. Foi do Pedro Aguirre. Uhum. A ideia... O Pedro Aguirre é um cara que ele tem ideia e te dá a liberdade de tu criar. Ele diz o que tu quer, do jeito que tu vai fazer, desde que tu apresente o resultado para ele. Aí eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer isso? Peraí, vou montar um programa. Fui de escola em escola, naquela época eram 68 escolas. E expliquei. E aí fizemos um trabalho de o aluno que apresentasse 10 faltas consecutivas ou intercaladas, a escola me chamava. Eu marcava uma reunião com a família. Imagina isso. Mas daí a senhora começou a ir na casa das famílias, exatamente, das crianças que faltavam algo. Eu marcava a reunião primeiro, Zé, na escola, com a família. Se a família não fosse, tem até hoje eu uso uma convocação em nome da secretaria. Se a família não ia, eu ia na casa, de moto. E aí criou. Como eles não sabiam o meu nome... Tia da Moto. Lá veio a Tia da Moto. E quando o Piá, a menina dizia que não ia na escola, os pais diziam, eu vou chamar a Tia da Moto. E aí pior ainda, quando eles diziam que não sabiam que os filhos não estavam indo. Que os filhos estavam realmente matando. Aí acabou acontecendo o quê? Lembra que naquela época tinha muito fliperama?
Sim. Era a febre da gurizada ir pro fliperama. Eles iam pro fliperama. Eu ia pros fliperama. A tia da moto foi no fliperama. Ia no fliperama atrás deles. Qual foi o lugar mais esquisito que a senhora já pegou? Borracharia. Borracharia. Escondido em borracharia? Escondido em borracharia. Pros famosos, aquele joguinho que a gente tinha. Os videogames? Videogame. O borracheiro tinha videogame, e até digo aonde. É naquela esquina que dá na escola Irmão Quintino. Tem uma borracharia bem na esquina. Ainda existe. Existe. A gurizada ia pra ali. Se escondia lá. Se escondia lá. Aí quando eu comecei a ir buscar a gurizada, o dono começou a se assustar na época. Porque ele estava dando, no fundo, ele estava dando cobertura para uma evasão escolar. E não ir na escola. Há muito tempo atrás, já é crime, né? Crime de abandono intelectual. Aí eu disse pra ele assim, olha, eu não vou te dizer que eu vou te entregar pra polícia. Não vou fazer isso. Mas no momento em que eu encaminhar um piá desse para um conselho tutelar, o conselho tutelar vai querer saber onde é que o piá tá. E aí tá lascado. E é aqui. Aí ele começou a proibir em horário de aula. Foi o mais cômico que eu vi. Porque quando eu cheguei, o borracheiro e o dono da borracharia, eu disse, Luci, tia da moto. Eu disse que não era pra vir aqui. Eu disse, mas não adianta, eu não posso surrar eles. Deixa que eu surro. Eu vou lá buscar a mãe e o pai. E começou assim. E aí quando eles me viam, às vezes também em campinho de futebol, que estavam... A senhora ia no campinho. Eu ia em tudo, Zé, não tinha lugar. Tanto que eu tomei 3 tiros, né? Pois é, eu queria saber essa história, né? Que é o lado mais não cômico né? Que foi os tiros, né? Atentado. Ali foi um pouquinho mais complicado e triste, né? Que ano foi, só pra situar? 97, 98... 2000. Foi no primeiro ano da administração do Valdeci Oliveira. Primeiro ano. Foi da aluna ou foi de pai? Foi do agenciador. Porque ali era casa de prostituição. Sim. As 2 meninas gêmeas, com 13 anos, elas não eram daqui. Elas eram de Caxiqui. E lá em Caxiqui tinha dado já um problema com isso. Aí o agenciador fugiu de lá. E veio para Santa Maria. E trouxe a família toda. A família toda? Trouxe a mãe, uma irmã excepcional e as 2 meninas. Que eram adolescentes? Sim, 13 anos. 13 anos. Aí ele deu uma casinha numa invasão. Hoje é Brenner. Deu uma casinha para elas ali, em troca da prostituição. Só que ele era um cara que fazia um agenciamento diferenciado. Ele não cobrava. Como é que era? Ele não cobrava o valor do programa. O valor que elas tirassem no programa com o cliente era delas. Mas elas tinham que fazer o programa no lugar pré-estabelecido por eles. E aí ele cobrava o... Aí ele cobrava o... Tinha um bar em Santa Maria. Sim. Um prostíbulo, tá? Que elas pegavam o cliente e tinham que levar pra ali. Ele cobrava pelo quarto ali, Pelo quarto e pelo que o cara bebia. Ah, sim. Aí as gurias tomavam Guaraná e ele tomava uísque. Aí na dose de uísque, elas mesmas apontavam quantas doses ele tomou. E ele cobrava do dono, um percentual do dono. No aluguel do quarto, dividia com o dono. E o valor do programa. Mas elas tinham uma coisa. Para cobrar mais caro, elas só faziam o programa junto. Elas não iam com clientes separados. Aí essa história chegou até a senhora, como é que foi? Porque quando elas vieram para cá, ele mesmo, sem eu saber, me procurou para arrumar vaga em escola para elas. Aí não sabia que a tia da moto era a pessoa que ia ele quis, na verdade, Zé... Dá uma de bonzinho. Eu tô trazendo essa família para cá porque estava vivendo em situação de miserabilidade, em Caciqui, e eu tô dando uma mão. Eu arrumei uma casinha para elas, mas elas precisam estudar. Mas eu preciso que elas estudem de tarde. Claro, de manhã elas estavam cansadas. Para ficar liberada à noite. E eu arrumei. Arrumei uma vaga para elas na escola Castro Alves, perto da Brenner, na Vila Oliveira ali. Só que elas se empolgaram tanto com a clientela que tinha em Santa Maria que elas faziam o programa de manhã, de tarde e de noite. Então, de tarde, elas não iam na aula.
para também fazer programa. E aí era um programa que elas faziam sem ele saber. Aí era por conta e risco delas. Ah, sim. E como começaram a faltar aula, eu fui atrás delas, fui na casa, não sabia o que estava acontecendo, até que tu começa a investigar, tu vê que era prostituição. Aí era impressionante. Denunciei no conselho as meninas. O conselho passava, tirava elas faziam ponto na Presidente Vargas com a Borges de Medeiros, bem na Natura. A partir das 6 horas elas estavam na frente da Natura. Durante o dia eu não sabia onde é que era, porque elas já combinavam, saíam com o cara de noite, combinavam no outro dia de tarde, aí a gente não sabia onde é que era. Eu denunciava no conselho, o conselho ia lá, tirava dali, entregava para a mãe, eu passava de novo, ela estava lá de novo. Eu lembro uma sexta-feira que eu fui, encontrei elas mais ou menos às 20 horas, liguei pro conselho, o conselho tirou. Quando eu voltei de onde eu estava indo, ela já estava de novo. E aí, Luci, como é que foi o tiro? tiro? Isso aí que Aí quando eu entreguei para o Ministério Público, por falta, aí começaram a apertar. Para descobrir por que descobrir por quê. Aí ele achou que eu ia dar nome aos bois. Porque nessas alturas eu já sabia. Já sabia quem era. Quem era. Que era aquele cara que tinha me procurado para arrumar. Porque as gurias contaram. Exatamente, só que eu não conseguia achar ele. Porque as gurias estavam aqui. E ele continuava morando em São Vicente. Ah, tá. Ele vinha só pro lucro. Só pro lucro. E aí ele mandou alguém... Ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo. Aí eu estava levando os documentos de outros casos no Conselho Tutelar de Camobi. Aí eu tô passando em frente ao Hotel Morotim. De moto. E vi aquela moto atrás de mim. Sozinha? Sozinha, eu sempre ando sozinha. Agora não, agora eu tenho guarda-costas. Eu ia indo. Quando eu vi aquela moto, uma moto na faixa normal, natural, 15 horas. Depois que eu passei o Hotel Morotim, eu senti a moto fazer assim. Aí eu achei que era pneu furado. Dei uma segurada e olhei pro pneu, nada. Quando eu viro pra frente, o cara já tava na minha frente, virado pra trás. Aí ele deu o segundo. Aí pegou no capacete, que eu tenho até hoje o capacete. Guardado, de recordação. Porque o primeiro pegou no banco, o segundo no capacete, e o terceiro eu manobrei, virei, e ele deu, aí pegou na mochila, e tinha muito documento. Ele deu pra matar. Deu pra matar. E uma prancheta. E a bala bateu na prancheta e não pegou em mim. Só que ele continuou pra Camobi e eu voltei pra Santa Maria. E o que deu isso? Ele foi processado, condenado? Nada? Nada, absolutamente falta nada. De prova ali, ninguém viu? Falta de prova. E tem notícia desse cidadão? Nunca mais aí? A última notícia que eu tive, só que assim, ó, quando eu parei na delegacia, eu contei a história toda. Cidadão não, um criminoso. Eu contei a história toda, mas eu não podia dizer, foi o fulano, porque eu não sabia. Foi um motoqueiro que fez isso. Sim. E Luci, nesse tempo, tu nessa trajetória, né, tem uma evolução também, né? Eu estudei no Irmão Quintino, eu era... Tu me conheceu? Eu nunca precisei, não precisei do seu serviço. Nunca pegaram. Nunca precisei correr atrás dele. Tranquilo. Mas mudou muita coisa da minha geração, né? Piorou. Pra cá, o que pode dizer de agora, né? Essa gurizada... Esse livro que o Zé tem é o segundo. Exato. Que é o Evasão... Como é que é o nome do livro mesmo? Até eu esqueci o nome. O Lado Oculto, da Evasão Escolar. Esse dele é o que mudou. Tipo, né? O que a gurizadinha de agora faz, ou naquela né? nossa época, não tinha tanta drogadição como tem agora. Agora o maior motivo é o agenciamento para drogadição, a própria drogadição deles, e o que continuou. Quando eu comecei, para vocês terem uma noção, assim, no trabalho que eu fiz uma pesquisa muito profunda dos reais motivos da evasão escolar. O principal motivo da evasão escolar era a necessidade de complementação da renda familiar.
era o número 1. Hoje não é. Hoje o número 1... No caso, nessa época, a criança saía para trabalhar. Exatamente. Mas trabalhar num serviço, vendendo alguma coisa. Na sinaleira, vendendo. Na sinaleira. Exato. No coleta seletiva de lixo. Uhum. Hoje essa criança também trabalha, só que em tráfico, Exato. em prostituição. Hoje, é isso? aquele que está na sinaleira, não vou generalizar, tá, Guris? Mas a grande maioria que está na sinaleira vendendo a bala de goma, por trás da bala de goma tem a droga. Uhum. Isso foi. É gravíssimo. É gravíssimo. E o Ministério Público sabe disso? Conselho Sabe porque a Tutelar? gente comunica, Zé. Mas fazer o quê? Já teve caso de se flagrar alguém, né? Sim, enxugar gelo. É enxugar gelo. Uhum. Já teve caso de evasão. Aí não era evasão escolar, porque a educação infantil não é obrigatória. Sim. Mas da mãe matricular uma criança de 3 anos numa escola de educação infantil, numa creche, e a criança ia 2, 3 dias e não ia mais. E não ia. Voltava 2, 3 dias. De encontrar nas roupas, nas fraldas da criança, droga. Porque era o tio que levava e o primo que buscava. Ali estava o trânsito do tráfico. Pois é. Encontramos uma escola nossa que chamamos, o conselho tirou a roupinha da criança. E Lucy, claro, a gente já teve aqui, né, no podcast, a gente já tá com diversos episódios, né? Você fala também dessa questão das facções, né? Eu sei que é um assunto talvez delicado, mas isso também afeta as escolas, ou o trabalho da evasão escolar, né? A gurizada hoje está sendo recrutada para isso também? Muito. Já estão faccionados? Já. Hoje, assim, ó, como eu estava falando para você, o primeiro motivo era a necessidade de complementação da renda familiar. Sim. Hoje, o primeiro motivo é a drogadição. O segundo motivo é a desestrutura familiar. Porque uma família que está envolvida nisso, ela é totalmente desestruturada. Tu imagina, um pai e uma mãe que são presidiários por questão de droga. O filho dá seguimento. Ou ele mesmo de lá e recrutam, ameaçam os pais se não colocarem os filhos. Porque é muito mais fácil tu livrar a cara de um adolescente, de uma criança, do que tu livrar a cara de um adulto. Eu li o livro, né, e vi histórias estarrecedoras ali. Né? Eu vi um caso de uma menina que era estuprada, adolescente ou criança ainda, era estuprada abusada pelo pai, pelos irmãos, por tio, enfim. Vereadora, assim, conte para nós 3 histórias assim de uma forma mais concisa. Vou pedir porque são 3, ou a história mais terrível. A mais terrível que eu peguei. Um pai, um padrasto, que agora ele está morto, era pai de uma agente policial de outra cidade, tá? Ele casou, ele passou a ter um relacionamento com uma senhora excepcional. 3 filhas, a senhora. Mas ela tinha uma pensão pomposa. E ele passou a viver com ela. A filha mais moça dela. E ele teve 2 filhos depois com essa senhora. A filha mais moça dela. Na época, com 7 anos, ele mantinha relação sexual com ela e com a mãe. E a mãe sabia? A mãe era excepcional. Sim. Mas não. E o que deu essa história? Ele foi preso. E mataram ele no presídio. Sim. Os próprios. Porque se lá dentro existe uma coisa que eles não aceitam, é isso. Botaram ele, inclusive, naquela famosa saia baiana. Que é uma saia que eles fazem de arame farpado, que eles ligam num fio de alta tensão e colocam na tomada. E o cara pelado. E aquilo começa a dar choque. Mataram eles. Tortura. Mas o que mais chocou em tudo isso foi que ele teve 2 filhos com essa menina. 2. E os 2 nasceram com problemas. E quando nós conseguimos
teve uma parte cômica desse caso. A menina estudava na escola, a escola eu posso dizer o nome, Santa Helena. Uhum. Camobi. E ali tem uma delegacia em Camobi. Eu levei ele até a delegacia e ele correndo atrás de mim de carroça e eu de moto. Porque eu provocava ele e ele saía correndo atrás de mim. E ele não se deu conta que da onde eu estava, para onde eu estava indo, era em direção à delegacia. Quando ele se deu conta, pegaram ele. Ali ele foi preso. Só que ele foi preso, ficou acho que uns 4, 5 meses e soltaram. E ele voltou para casa e continuou com o abuso. A ponto dela ter medo, porque ela não era excepcional, dela ter medo de contar. Sei se tu, que é mais adulto, tu lembra de uma casa mais antigo, que incendiaram em Camobi com as pessoas dentro? Foi ele que botou fogo. Pois é. Foi ele que botou fogo. Porque naquela noite ele manteve relação sexual com a mãe, com a menina, que já tinha 2 filhos dele, um recém-nascido. E os 2 filhos dele também manteram relação sexual com a menina. Mas que troço, uma história de terror isso. Assim, pra mim foi onde eu quase desisti de tudo, tá, Zé? Mas tem casos muito graves, né? Que a gente vê ali. Pra concluir esse caso, quando ele botou fogo, ele botou o nenê na cama pelado e disse que ia cortar a facão se ela não mantivesse relação sexual. E ele teve relação sexual com ela, parece filme de terror. Ele produziu um pênis de madeira e introduziu nela, depois que ele manteve. Mas o sujeito era psicopata? Total. Ela saiu dali e foi até aquelas casinhas de guarda que tem na universidade, lá do Tambo. E ela se entregou para um guarda ali. E o guarda chamou o conselho tutelar. E a conselheira, na época, a Riela, atendia o caso comigo. E ela me ligou. E aí foi aonde encerrou, que ele foi preso e mataram ele. A gente acha que essas histórias... Essa está no livro. Está no livro, né? Essas histórias escabrosas, como você diz, a gente acha que só existem em grandes capitais, mas aqui... Ou no Nordeste. Mas aqui ocorre muito esse tipo de situação, né? De vô tendo filho com neta. No interior, e em todas as camadas sociais, como é que é isso? Mais violenta na camada de baixa renda. A miséria, ela é um alimento disso, né? Exatamente. Nas camadas mais... Acontece muito, mas um pouco mais... com um menor grau de violência. As pessoas não entendem, né? Mas a miséria brutaliza, né? Brutaliza. Mas, Lucy, né? A gente não tem o costume de usar aqui não, aqui é solto. Aqui é senhoria, aqui senhoria não assim é melhor. Mas, Lucy, uma coisa, né? Eu acho que tem muitas histórias realmente, né? Com certeza. Mas a gente sabe que você também, né, se tornou vereadora, Por isso. Né, é vereadora hoje na cidade. Tem bastante histórias, acredito eu, né, na Câmara de Vereadores e posterior a isso, né, Zé? Que agora acho que é importante. Tem um caso que chama atenção uma vez, que eu acredito que talvez seja em função dessa questão da tia da moto com as escolas, que uma vez a senhora recebeu uma ameaça na Câmara lá de morte, não sei se já aconteceu mais de uma vez, né, de ligarem para a Câmara dizendo que iam lá acertar as contas com a senhora. Mas ali eu vou te dizer que não foi pelo trabalho da tia da moto. Ali foi pela questão política. Pela questão com política. Certeza. Eu só não posso falar, porque não tenho provas, entende? Mas foi por questão política. Ali eu tenho certeza que foi. Porque tu estavas lá. Posterior a isso, veio aquela denúncia infundada de que eu não poderia ser vereador e professora. Sim. Houve vários episódios naquela época, exatamente por questão política. Vereadora,
Luci. Vereador Luci, tia da moto. Como quiser. Vamos fazer uma pergunta sobre a bandeira LGBTQI, a mais, né? Ela tem mais umas siglas. Eu sou da época só do LGBT. Quando a senhora começou como vereadora, a senhora não era assumida, né? Não, eu sempre fui. Ou as pessoas não... É que assim, Zé, como é que... Pra te ter uma noção, o meu casamento homoafetivo, Sim. tem 33 anos. Uhum. No magistério, nunca foi segredo pra ninguém. Só que eu sou uma pessoa assim, Zé. Discreta. Exatamente, eu não tenho porquê, com a minha companheira, andar de mão na rua, andar abraçada, É uma opção. dar beijo em público. Não que não possa. Não que não possa, mas é o meu Ou jeito. que seja feio ou errado. Não, aceito, concordo, apoio. Mas talvez, por eu ter 65 anos, por ela ter 71 anos... Ela tem 71. Não parece, né? Não parece, né? Pela Vera ter 71 e eu 65, quando eu me assumi... A Vera foi minha professora de história. No Irmão Quintino. Exatamente. Exatamente. Quando eu me assumi, com 15 anos, tinha uma certa... A gente tinha um certo cuidado. Mas isso não vem também da preconceito era bem maior. geração, Exatamente. né? De todo um mecanismo. O preconceito era bem maior, né? Com certeza. Na minha época família, não da minha mãe, não do meu pai, tá? Mas porque eu era noiva, tá? Quando eu me assumi, eu era noiva heterossexual. Eu era noiva hoje. Noiva de um rapaz. Sim, do Valmir Beltrame. Sim. Vice-diretor da escola, Miguel Beltrame. Do CT, nós éramos noivos quando eu me assumi. E a primeira pessoa a saber foi ele. Porque eu disse pra ele, Valmir, não adianta eu querer forçar uma coisa que não é. Só pra eu querer agradar meu pai e minha mãe. Claro. Aí ele disse assim pra mim, não é pra mim que tu tem que falar, Luci. É pra tua mãe e pro teu pai. Eu entendo, aceito, e nem por isso vamos deixar de ser amigos. Tanto que hoje, se tu for falar com ele, ele vai dizer a minha noiva. Até hoje a gente se trata assim. Até hoje. Meu eterno noivo e eu a eterna noiva dele. E pra Vera, como é que foi na época? Ela era casada, tinha filha, né? A Vera é minha comadre, Sim. Eu sou madrinha da mais velha. A Vera aconteceu após a separação dela. Porque quando ela se separou do marido dela, ele foi embora para Fortaleza e ela não. E aonde ela encontrou guarida foi na minha casa. Eu estava no fim do relacionamento naquela época. Eu tinha acabado o relacionamento há 8 anos. Então foi tipo assim, ó. Eu consolando ela e ela me consolando. Não era o relacionamento com... Não, com o Valmir não. Já era um homoafetivo. Sim, já era. Eu estava tendo um relacionamento de viver junto com outra menina há 8 anos. E vocês sabem, o relacionamento homossexual é como o relacionamento hétero. Sim. Nem sempre dá certo. Nem sempre dá. Claro. Então, relacionamento normal. Até não estava dando certo, mas por questão de... Eu sempre fui muito ligado ao esporte. Eu sempre joguei futebol. E a minha companheira não gostava. Então dava briga. Cada vez que eu saía pra jogar, quando eu voltava naquele inferno, peleia. dava peleia. E aí eu resolvi, romper o relacionamento na mesma época que a Vera se separou. Aí eu morava na Oswaldo Cruz, na época, e a Vera, como não é de Santa Maria, não tinha ninguém aqui da família dela, trabalhando, ficou com a filha mais moça, que é mais velha, ele levou embora. Foi pra minha casa. E aí aquela coisa de consola, eu saindo do relacionamento, ela saindo de um, acabou acontecendo. E aconteceu de uma forma, como diz o Marne, uma paixão avassaladora. Nós recebemos aqui vereadores de várias matizes ideológicas e pensamento, enfim, ideologia, e a gente trouxe a vereadora Roberta Leitão. Ela diz que homossexualidade, o homossexualismo aí é pecado. Eu queria saber a sua opinião sobre a sua colega de Câmara. Eu acho que pecado é tu não ter amor ao próximo. Eu acho que pecado é tu usar o teu pseudo-poder para prejudicar o próximo.
Eu acho que pecado é tu não respeitar a vontade do outro. Para mim isso é pecado. Porque Deus, quando criou o mundo, deixou bem claro uma frase. E eu não sou católica, como vocês sabem também. Uhum. Vamos falar sobre isso também. Deixou bem claro uma frase. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu não vi até hoje, na Bíblia, Deus, Jesus, dizer que homossexualismo é doença ou é pecado. Eu não vi isso. Isso é pecado na cabeça dos pecadores. E mais um gancho também no ciclo, claro. Isso aí. Agora completou 7 anos como vereadora na Câmara de Santa Maria, isso, 2 mandatos, né? Sim. Sempre teve um perfil, vamos dizer assim, diferente dos demais vereadores, até porque a Câmara é formada a maioria por homens, né? E, de certa forma, você sempre foi com chapéu, né? Às vezes botavam um paletó, alguma coisa. Gravata. E aí eu te pergunto, né? Você sentia, de certa forma, isolado ou com um preconceito dos demais colegas? E eu pergunto agora, né? Dizer de coração aberto, como que se sentia isso ou não, né? Porque, inclusive, teve um ano que você teve um pedido de cassação pelo jeito que você pela vestia. Forma que se vestia, pela forma que se manifestava na Câmara de Vereadores. E eu lhe pergunto, sentia isso na época? Mudou? Como que tá hoje, né, a Lucy lá na Câmara de Vereadores nesse quesito? Eu vou dizer pra ti assim, ó, 90% não, mas 10% sim. Começando por aqueles vereadores preconceituosos, que a gente sabe que tem lá dentro. Por mais que diga, e tu viveu um período lá dentro, tu sabe. Inclusive tem um vereador, e tu sabe dessa história, que queria fazer uma lei que proibisse de entrar de chapéu. Tu sabe até de quem eu tô falando, mas eu prefiro não citar nomes. Que fazer uma lei proibindo entrar de chapéu. Como a lei não foi feita, então ele ia de boné para fazer a fronte. Mas senti sim, com certeza, e ainda sinto. Não é mais vereador esse? Não. Não. E ainda sinto. Por mais que digam, Luiz, eu não tenho preconceito. Eu não sou preconceito. É isso que eu queria saber, como que você se sente. Mas nos bastidores, tu vê. A conversinha. A conversinha, o tititi. Só que assim, ó, eu acho que eu tô vacinada contra esse tipo de... Eu creio que alguns vereadores mais conservadores devem ter se apavorado nessa última legislatura, porque, né, tem a senhora, o vereador Rudes, a Marina, a bandeira aumentou. Tem bastante LGBT, transexuais trabalhando na Câmara, né? Sabe onde é que eu senti o maior preconceito? Deve ter assustado esse povo, né? Mas... O maior preconceito que eu senti foi quando eu levei uma transexual para minha assessora. Ali, mas o que a Lucy tá pensando que é isso? De um que não é vereador hoje mais também, tá? E o vereador tradicional, tá? Mas o que a Lucy tá pensando em trazer essa aberração da natureza aqui para dentro? E isso não deu nenhuma denúncia de homofobia? Eu fiz. Mas... foi para frente essa denúncia? Não. E aí, nem na polícia? Não, abafa. E Lucy, como é que né, vamos ser bem sinceros, existe vários segmentos dentro da Câmara, né, político, né, representando a sociedade, mas o segmento mais religioso, né, aqueles que defendem, né, que a gente sabe que estão lá, defendem uma bandeira, né, são ligados às religiões cristãs. Como que você dá esse relacionamento? Até esse ano a gente teve o ano passado, um episódio, né? Um episódio, inclusive. Da Umbanda, e aí, né, entra essa questão do LGBT, da Misturou Umbanda. Tudo, né? Como que tá esse relacionamento hoje? Inclusive, teve o vereador Vargas que falou que não pode se misturar religião na Câmara. Então, né, juntando essa mescla, né, você que representa, né, as religiões afros e também o LGBT, como é que tá você trabalhando isso? As duas maneiras difíceis de tu assumir, né? Assim, ó. Que é que na Câmara já sempre existe, no passado, alguns vereadores defendiam, mas não era tão aberto, talvez, que nem agora, né? Com certeza não. E eu, quando entrei,
eu escancarei as duas bandeiras. Aí eu não... E aí, pra sorte minha, nessa legislatura entrou a Marina, que é heterossexual, mas que defende abertamente a bandeira LGBT. Tem assessora né, também. A vereadora Ellen, que defende, não é praticante da religião de matriz africana, mas é simpatizante e adepta, também defende. E o vereador Rudes, que é LGBT assumido. Então, e é Umbanda também. E é Umbanda também. Então eu tive agora esse reforço, vamos dizer assim, nessas bandeiras. Mas não chega a ter uma bancada... Não tem. Dá pra dizer que tem uma bancada LGBT na Câmara? Não. E uma bancada de Umbanda também não. Também não. E por que isso não... Já que existe essa afinidade... Eu vou te dizer assim, talvez não tenha bancada das religiões matriz africana, porque praticante mesmo só sou eu. Os outros são simpatizantes que vão, que frequentam, e que muitas vezes... O Rudes disse que é praticante, né? Ele não é pai de santo, mas ele é praticante. Mas ele é praticante de não ter um terreiro que ele frequente fielmente. Eu sou pertencente, eu pertenço a um terreiro de matriz. Mas daí, Lucy, eu pergunto essa questão de certa forma, quem tá aqui hoje assistindo lá fora parece que tem um embate. Né? É do demônio, não é do demônio, né? Existe boatos, não sei se é verdade, que tem vereador ou vereadora que faz sinal da cruz, que reza o Pai Nosso. Não é boato, eu vou dizer nome e sobrenome. Eu não sei. Mim não tem problema. Pode falar. Cada vez, principalmente quando a Lucy vai pra tribuna, a vereadora Roberta Leitão pega o rosário e começa a rezar. Mas e por que isso, velho? Porque o demônio tá no púlpito. Mas ela já disse isso? Pra mim não, tá? Não, se ela disser, é um processo ela. Ela não é... Mas quando eu, numa sessão que eu estava ocupando a tribuna, e eu falei alto e bom, em bom tom direto para ela, vereadora, eu gostaria que a senhora prestasse atenção. Eu estou rezando o meu terço. Então reze o seu terço de voz baixa e não me atrapalhe. Eu disse isso. Chegou a esse ponto. Sim, chegou. E a mesa, a mesa diretora, que é o comando da Câmara, não trata essas questões? Essas questões especificamente, Zé, não. O vereador Givago, nessa ocasião que estava presidindo essa sessão, pediu silêncio. Trancou meu tempo para eu retomar a fala, porque eu estava sendo interrompida com a reza em voz alta da vereadora Roberta. Isso é recorrente de parte dessa vereadora? Ou se já houve outro vereador? É recorrente esse comportamento? A senhora sobe na tribuna... Agora não só comigo mais. Antes era só comigo. Mas e isso? Agora é qualquer um que vá defender. Aí vou te dizer, eu, o Rudes, a Ellen, a Marina, o Valdir, o Werner, quando nós vamos defender alguma coisa, vamos pegar a guerra do Afeganistão e essas coisas todas aí. Ela também faz isso. Antigamente era só comigo. Agora, se for em desencontro a crença dela, ela faz. Mas isso é tratado como algo mais folclórico ou deve ser tratado como algo sério, assim, a ponto de eu vou dizer pra você, eu não atiro pérola aos porcos. Não vale a pena eu tratar isso como uma forma de protesto. Não, eu levo pro folclore. Mas aí também, Lucy, eu vejo pela seguinte... Saiu uma pesquisa recente, um levantamento que foi feito em cima disso no país. Do IPO? Que se aumentou essa questão dos conflitos religiosos, né? Uma religião atingindo a outra. Passou agora alguns dias na imprensa, acho que foi no Fantástico, né? Que teve da intolerância religiosa. Né? Teve um aumento significativo. E essa conduta, né? Quem é cidadão de Santa Maria, será que não incentiva também? Incentiva? Né? Muito. Porque no passado... Porque a Câmara pode, vamos tratar isso, vamos pedir silêncio. Mas porque vocês são formadores da opinião pública. Exatamente. Né? Tanto a você, como a Roberta, ou qualquer outro vereador, são espelhos para a sociedade. Então, e a Câmara é uma caixa de ressonância. Exatamente. Então, dessa forma,
tem que ter alguma medida assim, no mínimo que seja o respeito. Exatamente. E aí eu lhe pergunto, né, o que nesse ano eleitoral que pode ter uma tendência... Que a disputa vai estar mais acirrada. Disso aí não se refletir também nas religiões e lá dentro da Câmara. Eu vou te dizer assim, eu levei na parte folclórica até agora, mas nós entramos num ano delicado. Se eu receber qualquer tipo de agressão nesse sentido, eu vou para as vias de fatos no sentido de fazer uma denúncia formal, tanto para a mesa diretora como na parte... Vias de fato, a Lucina vai sair batendo nas pessoas. Não, é para o pessoal entender bem, não é na porrada. Vias de fatos, procurar os meus direitos. Eu não vou levar, porque muitas vezes... Não vai levar desaforo para cá. Exatamente, muitas vezes a gente retruca num tom da ironia, porque eu não vou agir da mesma maneira. Eu não vou me submeter a descer a mesma... Não vou dizer nível, porque ela não é de baixo nível, não é essa a questão. Até porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Fora da Câmara, não existe nenhum atrito entre eu e ela. Nem entre eu e ela, nem entre eu e ninguém, e nem entre ela e nenhum outro. Não existe. O que a gente vê na Câmara... É ali. Sim. Fica ali. Eu vou te dar um exemplo. Nós somos no ato público do Gustavo Jobim. Ali do prédio Santa Maria com Amor. Ela estava, eu estava e outros vereadores estavam. O relacionamento ali, Zé Guris, foi normal e natural. Não tem. Então um teatro. É lá dentro. É um teatro? Porque a gente sabe que há os embates entre bolsonarismo e não bolsonarismo, né? Entre o pessoal que é mais à esquerda. Mas centro, a gente, enfim. até para avançar esse ponto, Luci, a gente tem outros, né? E a gente tem o tempo também. O exorcismo da Câmara que teve recentemente. Que foi exorcismo ou não foi? Não. Vamos entrar por dois lados. Assim como a vereadora Ellen teve o direito de fazer aquela homenagem a Oxalá e que eu estava presente, qualquer vereador tem o direito também de fazer. Então, o viés que tomou e que foi errado. Se tivesse acontecido de ter um culto da religião dos... Como é que eu vou dizer para vocês assim? Dos crentes. Apenas um culto, sem uma fala por trás, não teria acontecido nada. Dos evangélicos. Os evangélicos ocuparem a Câmara para fazer um culto, como os umbandistas, os de candomblé, ocuparam para saudar Oxalá, não teria problema nenhum. O problema foi um áudio anterior que correu nos WhatsApp. Convocando pastores. Convocando, e a forma infeliz que o vereador usou. Vamos consagrar a Câmara para Jesus. Para aí. Nós vivemos num país laico. Primeiro que é um Estado laico. Exatamente. Nós vivemos num país laico. Dentro da Câmara, ela não pode ser consagrada nem para Jesus, nem para Deus, nem para Oxalá, nem para Buda, nem para Maomé, para ninguém. A Câmara é do povo. Se ela é do povo, ela é de todas as religiões. Essa terminologia usada foi que gerou todo o atrito. Vereador, eu vou fazer uma última pergunta, está encerrando nosso tempo, né? E vou pedir para a senhora ser bem... É uma pena, para a senhora ser bem... Sucinto. Né, eu queria saber se a senhora está curada, né? A senhora teve o câncer de mama, inclusive, né? Retirou uma mama, mostrou, né? Sim. Né, enfim. E se a vereadora concorre a mais um mandato ou tem aí uma possibilidade de concorrer a vice? Bom, primeiro do câncer. Segundo as pesquisas, depois de passarem-se 10 anos, se considera curado. Eu já estou entrando no 12º ano. Que bom. Só que isso me trouxe uma consequência de uma doença incurável, que foi uma cirrose medicamentosa. E isso eu tenho que tratar constantemente, diariamente. E em relação às eleições, eu venho como pré-candidata à reeleição. A vereadora. A vereadora.
Não. Recebeu algum convite para vice? Sim, mas... Tá. Vai do PDT? Do PDT? Do PDT? Não. Eu recebi como pedetista para ser vice pelo PDT. Mas as negociações não prosseguiram naquela época por existir um empecilho no PDT. Talvez, se fosse na atual conjuntura, poderia progredir as negociações. Mas naquela época não houve condições de progredir. E aí eu não vou entrar no mérito, porque até quem não deu as condições de progredir, hoje, não é mais PDT. Perfeito. Vereador, a gente fica muito agradecido. Acho que foi um podcast muito bom. Sim, a gente faltou teve tempo, bastante polêmica, né? Bastante história curiosa, né? E a gente agradece a sua participação, né? Exatamente, a gente agradece, Lucy, tia da Mota, né, de ter participado do nosso podcast. Né? Eu sei que estava aguardando, mas veio num momento já que o podcast já está encorpado, faz parte da cidade. Eu peço desculpa por ter errado um dos sobrenomes no início do podcast. Até porque eu nem uso quase, é Lucy Duarte. Exatamente, eu repeti por um acaso, né? Sim, e troquei, né? Normal isso. Então a gente quer agradecer, desejar boa sorte no seu mandato, né? Hoje está como vereadora, né? E trabalhando pela nossa cidade aqui. Então quero agradecer e também para quem está nos assistindo, né, que curta, compartilhe e se inscreva no canal do Paralelo 29 para que o nosso trabalho continue se desenvolvendo. E também no Spotify, também nas plataformas, né? Pode escutar lá quando está no ônibus, está dirigindo, pode escutar também pelo Spotify. Lucy, vi que queria falar rapidinho. Não, eu só quero agradecer a vocês dois por essa oportunidade. Até para a gente saber o quanto o trabalho de vocês é sério. Uma das coisas que eu sempre elogiei o Zé é a forma imparcial que ele conduz todas as matérias que ele faz. Te parabenizo agora, ao vivo. Obrigado. Junto aos... É a nossa função, né? Mas nem todos agem assim, né? Com certeza. Infelizmente, nem todos. Parabenizar vocês pela repercussão que o trabalho de vocês e pela colaboração que o trabalho de vocês está trazendo para a nossa sociedade. Que continue assim e que nada deixe vocês desistir. Esmoreçam a vontade que vocês têm de trazer a informação verdadeira e produtiva para a nossa sociedade. Um bom dia a todos e dizer que estamos à disposição no Gabinete 12, estamos à disposição nos nossos telefones 991411591, é isso, né? E no 3220-7213, Gabinete à disposição da comunidade. E a minha bandeira principal é a educação, que é o alicerce de toda uma nação. Obrigado, então. Até o nosso próximo episódio semana que vem.